Abrindo aqui esse parêntese primeiro, porque vai que, né, eu quero rever ou alguém quer rever, e, tipo, alguém vai ver no futuro, não sei. Bem, a gente tá começando o primeiro episódio, primeiro passo que eu tô dando do podcast. Se você começou a ouvir agora, começou a ouvir daqui, você provavelmente tá ouvindo porque é meu seguidor, porque é meu amigo, porque eu te falei sobre, ou porque você por acaso achou no Spotify e falou, pô, vou dar uma chance pra isso aqui porque parece ajeitadinho. E realmente é o que eu tô tentando fazer, então vamos ver. Mas eu espero que, se por acaso você voltou pra ver esse primeiro episódio depois de alguns anos, alguns meses que as coisas deram certo, então que bom. E vamos aproveitar aí o primeiro episódio. Vocês sabem quem eu sou o Júlio Nuke, né? É um prazer. E depois de ver muito podcast online e perceber que falta esses podcasts nesse estilo, eu falei, tá, por que não fazer mais um dos pontuais que eu assisto, que eu amo, e que eu falo, pô, tem pessoas que não veem eles, então eu quero passar uma coisa diferente, uma visão diferente, ou mesmo falar sobre o falecido Bocadinhas, que eu amo, que eu adorava, e finalizou, né? E o grande podcast que é a base desse podcast aqui, que é o Monólogos da Juvi. A gente vai estar fazendo algo tipo parecido, mas juntando com aquele estilo Bocadinhas, que é coisas aleatórias, filosóficas, falando da vida, bosta. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nosso podcast. Um brinde aos vampiros. E como começar um podcast de uma forma diferente do que com o tema de dar início às coisas? Dar início às coisas é um fator crucial para todo mundo conseguir crescer no que quer, todo mundo conseguir fazer alguma realização, mas muitas vezes as pessoas não fazem ou por preguiça, procrastinação, porque tem medo de falhar. E assim, eu passei por muito tempo por isso. O meu podcast, eu mesmo tenho ideia de fazer ele desde o ano passado, desde da metade de 2025. E a gente tá começando quando? Metade de 2026, então já faz um ano que eu tô idealizando esse podcast. E faz um ano que eu só tive medo de começar, ou preguiça, ou falar, vou deixar pra quando tiver mais tempo. E a questão é que você não vai ter mais tempo quanto agora. O seu tempo agora é o que conta. Se você tem um tempinho pra fazer as coisas, e você fala, nossa, me deu um pingo de criatividade, faça. Eu agora, tipo, eu tô fazendo de uma forma totalmente improvisada. Coloquei luz ali, meu amigo Caio me ajudou, me falou sobre luzes. Então eu já dei uma arrumada, acabou de chegar meu novo mousepad aqui, se você estiver vendo no vídeo. Vocês estão vendo aqui o novo mousepad que é completo. Então eu limpei toda a mesa para colocar esse mousepad. Eu estou fazendo de noite podcast, que não era o ideal, eu queria fazer de dia, para ter a luz natural, né? Mas é aquilo, estou fazendo de forma improvisada porque vou começar ele. Eu quero começar ele, vou postar amanhã. Um podcast sobre alternativos toda terça-feira no Spotify, por enquanto. Mas enfim, começar as coisas é um passo difícil. Vamos começar a falar sobre tópicos. O medo. Muitas vezes você vai ter medo de fazer as coisas, de começar um novo projeto, de falar, pô, vou gastar dinheiro nisso, colocar investimento para ver se vai dar certo. E eu entendo, é realmente uma complicação você querer começar uma coisa nova, tendo que colocar dinheiro naquilo e não sabendo se vai dar certo ou não. E você às vezes não é rico ou nem classe média você tá apostando aquilo para ver se vai dar certo. E é difícil demais, mas assim, muitas coisas você só vai ter uma chance de fazer. Por conta da idade, por conta do meio que você está naquele momento, por conta da sua convivência naquele momento. Por exemplo, eu comecei minha carreira de DJ há mais ou menos 1 ano e meio. Foram poucos trabalhos, mas eu comecei por conta que eu estava naquele meio de festas de DJs que eu conhecia e fui me organizando para conseguir pelo menos fazer alguma coisa. Eu consegui fazer alguma coisa, consegui tocar em algumas festas, não muito grandes,
às vezes festas mais ou menos, mas consegui. Foi um objetivo concluído, que eu pretendo agora continuar com aquilo. Mas você, por exemplo, vamos dar um exemplo de alguém que esteja falando de, vou começar um empreendimento novo. Cara, sem empreendimento novo, você pode começar agora ou pode começar no futuro. Só que você pensa, no futuro, você vai ter mais condições do que você tem agora. Você vai ter mais disposição do que você tem agora. É um porém que, às vezes, você não pensa. Você só fala, vou deixar pra depois e acaba deixando pra depois quando o depois não existe. O depois não vai ter como, entendeu? E eu sei que tem toda a parte de marketing. Eu curso marketing, então eu sei exatamente como que é a questão de oferta e demanda. Tudo vale no empreendimento, né? Que você tem que ter uma oferta, uma demanda específica, um local adequado, um público, tudo mais. Mas o que eu tô querendo dizer é que tanto quanto empreendimento, quanto vontade de aprender algo, quanto whatever, o agora é a melhor hora. Se você não começar algo agora, quando você vai começar? Entendeu? Você quer ter uma banda. Eu tenho uma banda. Eu tenho uns amigos que a gente junta pra fazer. Eu sou vocalista. E eu sempre tive aquela dor no coração que eu era muito velho pra ser vocalista. Não vou falar minha idade aqui, mas claramente mais do que 20 anos. E com a base que eu tenho, que são vocalistas de metal, vocalistas de metalcore, de deathcore, de metal no geral, modern metal, eles começam a carreira deles com 17, 16, 18. E aí eu sempre me pego falando, o público vai gostar de mim? O público vai ser agradável a alguém que começou com tal idade? E é uma coisa que sempre me pegou. Mas aí eu falei pra mim mesmo, mas se eu não começar agora, vai ficar só pior. Eu vou ficar cada vez mais velho, minha voz vai ficar cada vez mais enferrujada, eu não vou conseguir screamar, não vou conseguir cantar lírico. Talvez eu consiga com muito treino, mas a questão é que envelhecimento é uma coisa foda. O envelhecimento acaba com você. Você ganha muitas experiências com o envelhecimento, mas o envelhecimento acaba com a sua vitalidade. A gente não pode negar isso. Você pode até treinar, você pode até fazer academia, treinar o que você quiser, mas no fundo você sabe que depois que você chegou no seu ápice, só tem decaída. E é uma coisa que acontece, é natural da vida que, tipo, a gente nasça, viva e morra. E quando a gente faz isso, a gente sobe, ganha habilidades e depois perde elas, porque nosso corpo está já chegando na fase final dele. É por conta disso que você normalmente tem que começar suas coisas no momento que você pensa nelas. Tá com vontade de escrever um livro? Comece escrevendo um roteiro, escreve um conto, não sei. Tem uma ideia, escreve num Word, num PowerPoint, num bloco de notas do PC. Guarda ele. Às vezes você não sabe muito sobre como colocar frases num contexto correto. Escreve num brainstorm, escreve de forma porca mesmo. Escreve de forma que só você entenda que acompanha a sua mente, tipo, fazendo só um brainstorm, colocando ideias, o que acontece. Pede pra alguém te ajudar depois, ou às vezes você tem confiança com IA, pede a ajuda dela só pra organizar o contexto sem mudar muito ele, deixar coeso, correto. Gosta de edição de vídeo? Começa com programas simples, gratuitos, CapCut, tem aí, tem o que meu amigo usa, que é o DaVinci. Coisas gratuitas, não tem nada, tem só celular, CapCut funciona no celular, Instagram Edits também dá pra usar pra fazer poucas coisas. Cara, faz o que você gosta, tenta fazer uma coisa que você gosta. Existem muitas coisas que você não precisa realmente pôr um dinheiro, é só pôr tempo naquilo. E se você não tem tempo pra uma coisa que você quer fazer, você não quer fazer de verdade. Pensa comigo, se você quer muito fazer uma coisa e aquela coisa você fala, não, eu faço depois porque eu não tenho tempo agora, você realmente quer fazer aquela coisa? Você realmente quer doar o seu tempo para fazer uma coisa que você gosta? Ou você tá só falando que você quer fazer, mas no fundo, você só tem medo e quer ser bom naquilo por algum outro motivo, sabe? Reflexões como essa são a base da nossa vida. Reflexões como essa criam a sua personalidade, criam como você pensa e como você age. Eu, com a minha idade que eu tenho, eu aprendi perdendo muitas oportunidades. Eu aprendi como a vida é dura quando você só não aproveita a porta que tá aberta pra você. Se uma porta tá aberta pra você, você não tem que ter medo da mudança, porque
Assim, você acaba pensando que a sua vida é confortável, mas ela realmente é confortável pra você? Você só não tá acomodado com ela porque você conhece como as coisas funcionam, ou seja, você tá mais propenso a deixar pra lá as decepções de uma vida que você já conhece. Mas se você se decepcionar com um novo, é novo, né? Aquilo vai te machucar bem mais do que uma coisa que você já tá se machucando há muito tempo. E é por isso que o medo vem pra te barrar na sua oportunidade, na coisa que você pode ou não dar certo. Mas se não der certo, você vai estar pelo menos conciso que você tentou. E as coisas funcionam assim. Você tem que correr atrás do que você quer. Todo mundo fala que você tem que correr atrás, mas vamos deixar nítido aqui que muita gente fala corra atrás, mas não te dá como fazer isso. E realmente, aquela pessoa não sabe, ela só quer que você corra atrás dos seus sonhos. E o que ela diz com isso não é você, tipo, toma aqui de mão beijada tudo que você tem que fazer. Ela quer que você enfrente. Porque tudo na sua vida é sobre você enfrentar um novo medo e sobre resolver problemas. Eu sempre falo isso pros meus amigos, falo pro Salles, falo pro Buga, falo pra muitos amigos meus aí do passado, o Everton, o Matheus, que a vida, no geral, é sobre resolver problemas. Você, quando não tem um problema tão grande, quando não tem boleto pra pagar, quando não tem nada que te dê um aperto, você vai começar a se irritar com poucas coisas. Eu já tive uma época que eu me irritava jogando LOL. E sabe por que você se irrita jogando LOL? Cara, eu não quero ser estragar prazer da sua vida, mas a sua vida tá tão boa que você tá achando problemas no LOL pra se irritar. Você entende como funciona isso? Você entende que tem pessoas que têm dificuldade para pagar boleto, estão em dívida, tem dificuldade para achar o que comer. E você acha que essa pessoa se irritaria com LOL como você se irrita, sabe? Coisas na vida têm tendência a ter níveis de prioridade. E a prioridade vem do raciocínio humano, do passado e do sua intuição e do seu instinto de sobrevivência. Então, as coisas com maior prioridade são o quê? A sua segurança, o seu estilo de vida, o que você vai comer, se você vai morrer, coisas assim. Porque o ser humano, instintivamente, ele tem que sobreviver, ele quer sobreviver. E por isso, tudo que tem a ver com a sua saúde, que tem a ver com coisas como viver, como ter algum lugar para morar, algum lugar seguro, aquilo vai te gerar um incômodo muito maior do que uma partidinha de LOL. Só que se você não tem esse problema, se a sua vida já é boa, se você tem alguém que paga pra você, ou você tem um emprego tão bom que consegue gerar lucro pra você pagar tudo que você tem e ainda conseguir algo a mais, o seu problema vai ser o seu joguinho online, vai ser coisas que você quer comprar, vai ser a água do chuveiro que não tá saindo tão quente como ela saía, porque realmente o ser humano nasce pra resolver problemas. Só que é aí que entra esse ponto de começar as coisas. Porque quando você começa algo, tudo isso gera uma bola de neve na sua cabeça que te diz: não, fica no passado que é mais seguro. Porque o ser humano tem medo de mudança das coisas primordiais: segurança monetária, segurança corporal, emocional. E tudo isso é o que te gera esse medo de começar uma coisa nova, esse medo de começar um projeto novo que você quer, de começar um emprego novo, de sair do estado que você tá e ir para outro estado, outro país, começar uma vida nova, sair do seu aconchego, da sua zona de conforto e ir para um lugar que você diz ser desconhecido, um lugar que pode ter novas oportunidades boas, mas também pode ter coisas ruins que você não sabe, mesmo o tanto que você pesquisou e pesquisou e pesquisou para saber que é seguro. Mas esse medo no interior, essa ansiedade de você começar algo novo porque você tem medo primordial de algo dar errado. E isso é uma coisa que todo ser humano nasce para superar. Eu, como budista, como taoísta, sigo a linha de raciocínio do taoísmo que leva em consideração a balança, o equilíbrio. Coisas ruins vão acontecer, coisas boas também. E você tem que lidar com isso de forma calma. Você tem que lidar com isso de forma harmônica, porque é natural que as coisas sejam balanceadas. Para uma pessoa que às vezes nasceu em berço de ouro,
Às vezes vir para São Paulo num apartamento alugado e trabalhar no 6x1 seja horrível, mas para uma pessoa que nasceu em comunidades, essa pessoa ir para um apartamento alugado em São Paulo, uma área nobre, por exemplo, como o Anhangabaú, que tem muitos lugares bons, muitos pontos de referência, e trabalhar no 6x1, quando a pessoa trabalhava 7x0, sem ser registrado, o mundo é perfeito para essa pessoa. E a balança do taoísmo, o equilíbrio, vem do equilíbrio emocional, vem do equilíbrio da alma, o equilíbrio do que você sente. Não pense que, por exemplo, se tudo tem que ser equilibrado, então aquela pessoa que é podre de rica deve ficar pobre na metade da vida. E a pessoa que é muito pobre deve ficar bilionária na metade da vida. Não funciona assim. As coisas que vêm da religião budista e do taoísmo em si entram em questão de sentimentalismo, da sua razão, da sua alma, da sua cultura e em tudo mais que está em torno de você. Então, para mim, por exemplo, que nasci numa família classe média baixa, trabalhar num emprego medianamente bom, conseguir ter uma setup de PC, um lugar para que dormir, conseguir pagar as minhas contas sem necessitar de outras pessoas, isso já é uma coisa muito boa, sabe? Enquanto partes ruins da minha vida, como minha adolescência, onde eu sofria bullying, onde eu tive depressão, aconteceram muitas coisas. Ganhar na loteria não compra minhas amizades, não compra as minhas vivências, as festas que eu fui, os trabalhos que eu tive, todas as experiências que eu vivi, tanto boas quanto más, sabe? E tudo isso meio que volta no ponto de começar coisas novas, porque quanto mais você começa coisas novas, quanto mais você tem a coragem de começar, mais experiência você vai ter, menos medo você vai ter e melhor a sua vida vai parecer. Você vai parecer que viveu, que é uma das coisas que muitas pessoas mais velhas ficam tristes, que elas não viveram a vida. Eu gasto dinheiro em shows, gasto dinheiro em baladas, gasto dinheiro na vida noturna, guardo um pouco de dinheiro, obviamente, porque eu não quero morrer de fome. Se acontecer alguma coisa, tem que ter um dinheiro de emergência, mas eu quero viver minha vida, porque eu sei que no futuro, às vezes eu não tenho a disposição, às vezes eu não tenho a oportunidade. Então, a vida é sobre você aprender, enfrentar novas coisas, fazer o que você gosta, fazer o que você quer, na hora que você quer e enfrentar. Tirar esse medo da frente e começar uma coisa nova. Porque olha só, já foram 22 minutos de podcast e eu aproveitei a cada minuto. E é com essas palavras que a gente vai encerrar o primeiro episódio aqui, porque, claro, é um piloto. Vai ser declarado como um piloto, o piloto do começar. E se você tá ouvindo e ouviu até aqui, eu agradeço. Eu espero que você possa me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube também, no Spotify também. Siga Um Brinde aos Vampiros, que é um podcast que vai falar muito sobre isso, sobre reflexões, às vezes sobre cultura alternativa, às vezes vai citar, sobre bobagem também. Vou trazer convidados também, quando não for monólogo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência, de me ouvir falando. Eu espero que eu goste de ver eu falando quando eu tô editando, né? Porque eu acho que vai ser uma coisa muito engraçada ver eu que eu tô falando de novo. E é isso, nos vemos na próxima terça, toda terça, aqui. E, como sempre, um brinde aos vampiros.